Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula sobre crenças. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Eu sei, parece ser algo tão complexo, mas hoje eu quero mostrar para cada um de vocês um pouco desse aprendizado que mudou a minha jornada, que me fez compreender e entender tantas coisas e me fez ser livre. Essa aula de hoje, ela é muito especial e eu quero convidar você que está assistindo através do nosso canal do YouTube, através das nossas redes sociais, a pegar papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, porque isso tudo que eu vou estar compartilhando com vocês, com toda certeza, tem um grande significado, não somente na sua vida, mas também um significado sobre a sua geração, e você vai compreender um pouquinho disso. Bora lá então? Eu quero falar hoje para vocês sobre crenças limitantes ou crenças positivas. Por quê? Crença pode ser tanto positiva quanto pode ser negativa. Isso mesmo. Mas antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, além de dar as boas-vindas para você que decidiu assistir essa aula, que decidiu pagar o preço de assistir essa aula, além de dizer parabéns por você se tornar uma pessoa cada vez mais incrível através do conhecimento, eu quero te convidar a você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se você está no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a pegar e dar o seu like, porque assim você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você está ao vivo aqui comigo na live, quero dizer para você um beijo no seu coração. É tão especial saber que você está vivendo a sua jornada. Isso mesmo, porque você vai aprender hoje, porque é tão importante aquilo que nós vimos, ouvimos e vivenciamos. É isso que muda os seus resultados. Mas, sem mais demoras, eu quero falar para você sobre esse conteúdo que mudou a minha jornada, que mudou a minha história, que são crenças. E eu separei para vocês alguns conceitos. Eu quero explicar de uma forma muito simples, porque muitas vezes as pessoas pensam que crenças são as crenças que nós temos espirituais, né? A nossa fé, a nossa crença em Deus. E eu quero explicar para vocês neurologicamente, cientificamente, quero explicar para vocês um pouquinho sobre crenças. Mas, Andressa, o que são crenças, afinal? Eu ouço falar tanto de crença, meu Deus, eu só preciso ser desbloqueada, eu sou uma pessoa que sempre para no meio do caminho, eu sou uma pessoa que não consegue prosperar financeiramente. Andressa, eu sou uma pessoa que vive ciclos de falência. Eu sou uma pessoa que vive um ciclo de me sentir impotente. Eu sou uma pessoa que não consegue prosperar. Eu sou uma pessoa que não consegue ir pra frente. Eu sou uma pessoa que não consegue emocionalmente ser saudável. Eu sempre arrumo briga. Eu sempre arrumo situações. O meu lar, a minha casa, a minha família vive ciclos. Por que tudo isso acontece? Por que eu não sou livre para poder prosperar? Se você olhar hoje a sua vida, vou fazer algumas perguntas para você e eu quero que você medite nessas perguntas. E se você é super expert, se você é super determinada, vai escrevendo aí no seu caderno para que você possa estar medindo junto comigo a sua vida hoje. Como está o seu casamento hoje? Olhando para esse pilar, talvez você não seja casada, você não tenha um companheiro. Mas qual é o seu sentimento em relação a casamento? Você tem dor quando você lembra? Você se sente sozinha, solitária, e quando você vê alguém falar de casamento aí, você fica angustiada? Como está a sua conexão com Deus? Como que está hoje a sua conexão com aquele que te criou? Existe um tempo de qualidade com Ele? Se você olhar para os seus filhos, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu contribuir, para a sua sociedade, o quanto você hoje contribui, o quanto você hoje pensa na vida do próximo, naquele que não pode fazer absolutamente nada por você. Se você começar a analisar e olhar hoje para os pilares da sua vida, para as áreas da sua vida, você vai encontrar pilares positivos que têm bons resultados e com certeza você vai encontrar pilares negativos, pilares que você não consegue
você não consegue prosperar. Coisas que você vive ciclos e ciclos, ciclos e ciclos, enfermidade, enfermidade, situações financeiras e situações financeiras. Você não consegue romper, você não consegue ir pra frente. Talvez é o seu casamento, talvez é os seus filhos, talvez seja muitas dessas áreas. E eu quero dizer que por trás de todo o resultado que você tem, positivo ou negativo, existe uma crença. E aí eu entro com o conteúdo. Existe um versículo na Bíblia que eu amo. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Essa verdade, ela sim é uma verdade espiritual, sim é através da palavra de Deus, mas também é uma verdade que significa o aprendizado. E isso que eu vou passar para vocês hoje tem a ver com estudos, né? Não é a Andressa que está falando. Hoje eu vou falar sobre a teoria geral das memórias, eu vou falar sobre crenças limitantes. E isso tudo tem a ver com aquilo que é embasado cientificamente, neurologicamente. Como que essas crenças vêm? Eu vou explicar para vocês os ciclos, eu vou explicar para cada uma de vocês como que vocês podem reprogramar essas crenças. Então, esse aprendizado é aquela aula que você vai dizer assim: uau, eu preciso parar, rever minha vida, eu preciso analisar, eu preciso me conhecer, eu preciso realmente ter um tempo como esse de estar aprendendo coisas novas ou revendo conceitos que você já sabe, para que você possa ser livre para viver tudo que você deseja em todas as áreas. Plenitude é isso, é alcançar os meus objetivos, é eu conseguir viver uma vida de forma plena, não só em algumas áreas tendo sucesso, mas construindo isso através daquilo que você hoje decide, não só daquilo que você vive, porque nem sabe. Andressa, não sei. É um ciclo de 6, 7 anos, eu sempre vivo uma crise emocional. É um ciclo de 1 ano, eu sempre vivo uma situação. Ah, Andressa, é uma situação na minha família que eu não consigo. Sempre a gente volta para aquele mesmo lugar. Então, bora lá, papel e caneta na mão. Vem comigo que eu vou te ensinar um pouquinho, mas profundo sobre crenças. Prometo para vocês que eu vou fazer uma sequência de aulas onde nós vamos estar passando tudo, versus tudo que eu tenho aprendido sobre isso. A neurociência, ela explica que toda crença é uma programação neural, é uma sinapse neural. E o que é uma sinapse neural? É quando os neurônios, faz de conta que isso aqui são muitos neurônios, eles se encontram e através dessa conexão desse neurônio, ele cria uma sinapse. É como se eu estivesse encontrando os neurônios. E essa sinapse neural, ela vai, ao longo do tempo, produzindo aquilo que eu creio, que eu acredito em diversas áreas da minha vida. Resumidamente, a crença é a programação mental, neurônio com neurônio, que se conectam e que formam, principalmente na nossa infância, de 0 a 12 anos, as nossas crenças. E o que nós somos, o que é então essa crença? É uma programação. Quando você pega aí o controle do seu ar-condicionado, você coloca lá, eu vou programar em 17 graus. Se é verão, você vai colocar lá 17 graus. E aquele ar-condicionado, ele vai trabalhar para estar em 17 graus. Independente de como está essa temperatura fora ou dentro do ambiente, você está programado para ficar 17 graus. Você programou, então aquele ar-condicionado vai ficar a 17 graus. Agora no inverno está friozinho e aí a gente vai sair do banho, a gente vai programar ali o nosso ar-condicionado para ficar mais quentinho. Isso traz o que na nossa vida? Isso traz um aprendizado. Aquele ar-condicionado, ele foi programado para ir até uma determinada temperatura. Assim você é programado nas suas finanças. As crenças que elas são formadas, já vou explicar como que elas são formadas. São sinapses neurais, sim. Mas essas sinapses, elas vêm por quê? Como que vem essas sinapses? Como que eu faço essas sinapses? Positiva, negativa? Já vou te explicar tudo isso. Mas eu quero que você entenda o conceito primeiro. Uma criança, ela aprende a andar pelo que ela viu, ouviu e vivenciou. Essas sinapses neurais é o aprendizado, é a crença. Eu ando através dessas sinapses neurais, eu aprendo a falar com essas sinapses neurais. Você lembra quando teve um cantor
que é o Herbert Viana, de uma banda bem famosa no Brasil, que ele sofreu um acidente e ele, quando acordou do coma, ele falava somente inglês? Quem lembra disso? Esse cantor, ele teve um pedaço da massa cefálica dele que foi prejudicada. E com esse acidente, quando ele acorda do coma, ele só falava inglês, sendo que não era a língua dele. Por quê? Porque o cérebro dele, aonde tinha sinapses neurais que eram ativadas através da comunicação da língua estrangeira, estavam ativas. Por causa disso, ele não conseguia falar em português. Ele teve que reaprender a falar em português. Então, olha como é incrível, como o nosso corpo é perfeito. Como nós precisamos aprender, como nós precisamos ter conhecimento, para que esse conhecimento nos leve a ser livres daquilo que nós estamos vivendo. Então, quando você pode olhar para essas crenças, Andressa, mas essas crenças elas têm a ver com o quê? A sua crença, ela tem a ver com hoje você ser rico, próspero, ou ser uma pessoa pobre, com escassez, com falta. A sua crença, ela te faz uma pessoa paciente ou impaciente. A sua crença, ela faz de você uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa perdedora. A sua crença, ela faz de você ser uma pessoa saudável ou uma pessoa doente. Olha como isso é incrível. Aquilo que você viu, ouviu e vivenciou lá na sua infância geraram essas sinapses neurais que geraram um conceito, que são crenças. Então, hoje o seu ar-condicionado mental sobre aquilo, ele está preparado para aquilo. Se você viveu dentro de uma família onde havia escassez, aonde você ouviu que dinheiro não dá em árvore, que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, aonde você vivenciou situações financeiras de escassez na sua casa, com toda certeza você tem crenças limitantes sobre dinheiro. E hoje essas crenças fazem você viver um ciclo. Se sentir incapaz de ganhar dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore, você tem que trabalhar muito, porque só ganha dinheiro quem rouba, dinheiro não é fácil, é uma coisa difícil, dinheiro não é bom. As suas crenças sobre dinheiro, elas têm a ver com o que você viu, ouviu e vivenciou na sua infância. Quem aqui não teve uma mãe, uma tia, um pai que diz: apaga essa luz, menina, menino, apaga essa luz. Por quê? Você não é sócio da Celesc, você não é sócio aí da, não sei como é que é a companhia de luz da sua região. E isso traz pra gente uma crença de não usufruir. Não, eu não posso ter luz acesa dentro de casa, tem que apagar porque vai faltar. É uma crença de escassez. Então, aquilo que você viu, ouviu e vivenciou na sua infância sobre todos esses pilares, sobre dinheiro, sobre saúde, isso são crenças. Você programou o seu ar-condicionado ali da finança e o seu cérebro e a sua vida e o seu subconsciente, eles estão pré-programados aquilo. Pessoas que se auto-sabotam, gente, como eu percebo isso? Pessoas que se auto-sabotam, elas têm uma crença de auto-sabotagem que vem através de 3 tipos de crença, que depois eu quero compartilhar um pouquinho sobre vocês, sobre isso. Mas você não se sente merecedora e aí você se auto-sabota. Pessoas que têm muita performance, muito dinheiro, alcançaram muitos lugares, mas não conseguem adquirir bens, se auto-sabotam. É um acidente que vem quando começa tudo ficar bem, começa tudo entrar nos eixos, volta no ciclo, alguma coisa acontece, é um acidente, uma coisa estraga, é uma situação financeira que vem e aí você não consegue ser livre financeiramente por causa de uma crença. Você vive um ciclo, você conquista e chega num determinado tempo, você para. E você perde tudo, absolutamente tudo. Você dá um jeito de se auto-sabotar. Pessoas que vivem um relacionamento, se entregam um relacionamento, uma pessoa boa, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que te faz bem, mas você dá um jeito de sair desse relacionamento. Pessoas que não conseguem entrar num relacionamento, porque tem uma crença que homem não presta, que precisa ser uma pessoa livre, que não pode ficar presa a ninguém, porque lá na sua infância você ouviu, você viu
ou vivenciou uma situação traumática que trouxe para você uma crença sobre homem. E aí homem não presta, aí eu não posso, eu tenho que ser uma pessoa muito bem financeiramente, por quê? Porque eu não posso depender de marido, e aí você não consegue se entregar. Você talvez viveu uma situação traumática na sua infância, os seus pais brigavam, os seus pais viviam um casamento abusivo emocionalmente. Talvez você vive hoje esse fruto. Talvez você vive hoje esse relacionamento abusivo porque existe uma crença sobre isso. Você viu, ouviu e vivenciou coisas que hoje inconscientemente faz você estar programada para viver o fruto que você tem vivido. Eu pergunto mais uma vez hoje para você, como está a sua vida? Como está o seu casamento? Ou essa área tão importante? Como estão as suas finanças? Como estão as suas emoções? Eu vejo pessoas vivendo ciclos emocionais de crenças. A insegurança, aquela pessoa que não consegue tomar decisões. Sim, tem a ver com o temperamento, sim, tem a ver com o seu perfil comportamental, mas existem crenças que limitam, que não é perfil comportamental. Uma pessoa que tem um perfil comportamental de mais insegurança, ok. Mas existem pessoas que têm crenças que limitam e elas não conseguem tomar decisões. Tem pessoas que não conseguem, por conta própria, decidir viver uma mudança, por exemplo, na sua vida, porque tem uma crença. São inseguras. E todas as vezes que elas precisam trazer para a sua realidade, trazer para o seu dia a dia uma decisão que talvez seja uma decisão libertadora, elas têm medo, porque elas têm uma crença de incapacidade. Ou elas têm uma crença de identidade, por elas não saber quem elas são. Por elas não saber quem elas são. O que vai acontecer? Elas param no meio do caminho, porque elas não acreditam, elas não se sentem merecedoras ou elas não se sentem capazes de tomar decisões. Então, como estão as suas emoções? Eu vejo famílias que têm ciclos de briga. Eu vejo famílias que têm ciclo até de situações que são tão desgastosas. Irmãos brigam com irmãos. Pessoas que não têm saúde emocional, porque lá na sua infância viveram traumas. Porque tem um sentimento de rejeição por debaixo dessa crença. Porque existem sentimentos de rejeições, gente, que vêm por causa... existem crenças que vêm por causa de gatilhos como a rejeição. Uma experiência lá na sua infância, você foi rejeitada, você não foi amada. E hoje, por causa dessa crença que veio através de uma rejeição, seu pai te abandonou, você era comparada na infância, os outros eram melhor porque a vizinha fazia mais do que você, porque seu irmão era melhor que você sempre foi a pessoa que tirou nota baixa. Os seus amigos e amigas tinham o que você não tinha. A boneca, o estojo bonito, o caderno bonito. Então, aquilo que você viveu na sua infância trouxe hoje uma insegurança. E isso é uma crença. Então, quando eu olho para dentro de um perfil de uma vida, quando dentro de um processo de coaching, por exemplo, nós iniciamos esse processo e nós começamos a analisar como está o ponto de partida, que é analisar como está o seu fruto hoje, quando eu olho para o casamento, para as finanças, para as emoções, para a saúde, quando eu olho para uma vida profissional, quando eu olho para uma vida espiritual, quantas pessoas não conseguem se conectar com Deus? Quantas pessoas não conseguem se entregar num relacionamento íntimo com Deus porque tiveram na sua infância uma vivência com os pais, principalmente com o pai, a figura paterna. Hoje não consegue se conectar com Deus, se entregar para essa conexão de amor, de respeito, de entrega, de segurança em Deus, não conseguem confiar em Deus. Por quê? Porque lá na sua infância viveram uma situação com o seu pai, um pai ausente, um pai que batia, um pai que agredia, um pai que emocionalmente abusava, um pai que não abraçava, um pai que não tinha cuidado, um pai que era um carrasco. E essa crença daquele pai ausente, daquele pai que não cuidava, daquele pai que não conseguia trazer a provisão,
Porque muitas vezes nós não cremos que Deus pode trazer a provisão porque nós não temos essa figura paterna hoje. E a crença que nós temos de Deus Pai é a crença que foi programada lá na infância através do relacionamento que nós tivemos com o nosso Pai. E aí você não consegue ser feliz, você não consegue acreditar nesse relacionamento espiritual com o seu Criador, por causa daquilo que você viu, ouviu e vivenciou lá na sua infância. Como está a sua vida hoje? Olha aí para esses pilares que eu falei, dá uma nota de 0 a 10 e perceba que toda vez, e isso não é eu que estou falando, como eu disse lá no início dessa live, tudo aquilo que eu estou compartilhando com vocês, esse aprendizado, ele não vem através da minha vida. Vem através de Daniel Goleman, que é um dos pais em relação a comportamento. Vem através da teoria geral das memórias, que é uma teoria que há 23 anos é estudada através do Paulo Vieira, que é uma pessoa que hoje é um dos grandes nomes no Brasil e no mundo, aonde leva a reprogramação de crenças. Então, quando nós olhamos para dentro daquilo que nós vimos, ouvimos e vivenciamos da nossa infância, nós colocamos dentro desses pilares um programa mental que vem através das sinapses neurais. Os neurônios se encontram e naquele momento eles geram um aprendizado. E aí eu quero falar para vocês como que eu programo ou reprogramo uma crença. Antes de falar como que um pouquinho mais sobre isso, dar alguns exemplos para vocês, eu quero que você vem comigo nesse raciocínio. Aquilo que eu vi, ouvi e vivenciei na minha infância geraram sinapses neurais. Essas sinapses neurais, que é o encontro desses muitos milhares de neurônios, produziram em mim uma crença. Essa crença pode ser positiva também, não é só negativa. Se eu fui criada em um lar onde havia saúde emocional, provavelmente lá quando eu olhar para a minha vida emocional hoje, eu vou ter frutos positivos. Se eu fui criada dentro de um lar onde eu tive um exemplo de um casamento, onde eu tive um pai presente, uma mãe presente, um pai amoroso, uma mãe amorosa, provavelmente hoje eu vou ter o quê? Resultados positivos. E quando eu olho para dentro desses resultados, eu vou perceber que isso tem a ver com aquele aprendizado lá da infância, do zero, desde a barriga até os 12 anos de idade. Mas eu também continuo tendo crenças sendo reprogramadas depois dessa idade ou geridas depois dessa idade. Mas a grande maioria das crenças que nós temos é lá da nossa infância, da barriga, do ventre da sua mãe, até os seus 12 anos. E aí, você pode perguntar, Andressa, entendi. Ok, entendi. As minhas crenças podem ser crenças que vêm lá da minha infância. Realmente, eu sou uma pessoa que tenho muitas crenças. Crenças financeiras, vou falar algumas para vocês. Eu não consigo ganhar dinheiro. Não, eu não tenho capacidade, dinheiro não dá em árvore, só quem ganha dinheiro é quem rouba. Eu não consigo prosperar financeiramente, por quê? Porque eu não tenho capacidade, eu não entendo disso. Isso é uma crença de incapacidade sobre dinheiro. Crenças emocionais, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver. São crenças emocionais. Você não consegue se ver capaz, você não consegue se encontrar emocionalmente, não sabe quem você é em primeiro lugar. E aí você não consegue emocionalmente ser uma pessoa sadia. Você se irrita facilmente, você é aquela pessoa que estoura facilmente, você é aquela pessoa que não consegue ter controle emocional, você vive uma gangorra emocional. Ora você tá bem, 3 horas você não tá bem. Ora você alcança, 3 horas você alcança. Crenças de merecimento. Eu não me sinto merecedora. Quando começa a estar tudo bem, gente, como eu percebo isso? Quando você começa a estar feliz, quando você começa a sair da crise, quando você começa a vivenciar algo financeiramente, você dá um jeito de se auto-sabotar. Você atrai uma tragédia,
uma enfermidade que chega. Tem pessoas que lutam, estudam para fazer um vestibular, mas chega no dia do vestibular, se auto-sabotam, dá um branco na mente, ou fica doente, sofre um acidente. Então tem pessoas que, por não se sentirem merecedoras, uma crença de merecimento, elas se auto-sabotam. Crença de medo. Quando você começa a perceber que existe uma voz aí na sua mente que sempre te paralisa, e aí você não consegue dar um salto na sua vida, você vive uma vida medíocre, uma vida mediana. Por quê? Porque existem frases, meu Deus, como eu tinha essas crenças. Se você perceber, existe uma estatística que diz que todo ser humano, para cada pilar, tem mais ou menos 40 crenças. Isso mesmo, olha só. Para cada pilar, cada pilar seu, família, saúde, existe mais ou menos 40 crenças limitantes. E aí você pode olhar para os seus frutos hoje e pensar assim, Andressa, mas como que vem? É só quando eu ouço alguma coisa, eu vou explicar para vocês. As crenças, elas são programadas através da repetição. A teoria geral das memórias, ela explica que as crenças, elas são geradas de duas formas. A repetição. Sua burra, você não vai dar em nada. Tudo que você faz não dá certo. Você, de forma repetida, ouviu, viu ou vivenciou o ambiente que você viveu, falou pra você que você não é capaz. Você é burra. Tudo que você faz não dá em nada. Você viu ou ouviu. A comparação, você foi comparada, você viu, você não ouviu que você era burra, mas os seus pais te comparavam na infância com a sua irmã, com o vizinho, com o primo. Então você viu através do elogio que eles sempre davam só para os outros e não para você, que você era incapaz. Quando você é uma pessoa insegura, uma pessoa que você não consegue tomar decisões, com certeza na sua infância você viveu uma insegurança. Um lar que foi inseguro, pais que não traziam segurança emocional, física e espiritual, pais que não sabiam administrar as suas emoções e hoje você é uma pessoa insegura. Pela repetição. Você escutou na sua escola que você... Sabe, quantas vezes eu contei esse testemunho, né? Essa história minha. Que muitas vezes eu me senti incapaz de muitas coisas. Porque lá na minha infância, eu lembro de um dia que eu fui visitar a escola da minha tia. Eu amava ir pra escola. Gente, eu fugia pra ir pra escola da minha tia, da tia Ana. E quando teve um dia que eu cheguei lá, e eu pedia muito pra ficar assistindo a aula. E nessa aula, quando eu tava lá assistindo a aula, uma professora tava ali fazendo perguntas. E na época dessas perguntas, eu pedi pra responder, mas eu tava como uma infiltrada, eu nem podia estar naquela sala, né? E eu respondi a parte escrita errada. Ela fez uma pergunta, e daquela pergunta eu falei, né? Eu disse, isso. Quando eu falei a palavra, todo mundo da sala começou a rir, porque estava errada. E a professora entendeu que eu tinha falado um palavrão. E não era um palavrão. Eu tinha só lido o que aquela palavra para mim representava. Eu nem sabia o que era aquela frase, aquela palavra. E naquele momento, gente, eu lembro exatamente desse momento. Se eu fechar os meus olhos, eu lembro exatamente a frase, a sala de aula. Aquilo foi um forte impacto emocional. Foi um constrangimento muito grande para mim. Então, a crença ela é reprogramada por repetição, todos os dias um pouquinho, ou por um forte impacto emocional. Você hoje tem crenças, você tem prisões emocionais. Quantas pessoas têm prisões que sejam ser físicas, não conseguem dirigir, não conseguem andar de avião, não conseguem, tem medo de altitude, de altura. Por quê? Porque tiveram um forte impacto emocional. O pai morreu num acidente de carro, você viveu um acidente de carro e hoje você não consegue ser livre, porque através de um forte impacto emocional, essas sinapses neurais, elas foram programadas. Você tem uma programação mental sobre aquele assunto e hoje você não consegue ser livre por causa
daquela crença que foi gerada através desse forte impacto emocional. Então, ou essas crenças elas são programadas através de repetição, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, ou através de um forte impacto emocional. E se eu sei hoje, talvez você pode dizer assim, Andressa, meu Deus do céu, eu descobri agora, nesse exato momento, que eu tenho muitas crenças. Eu sou insegura, eu não consigo prosperar financeiramente, eu dou um jeito de me auto-sabotar, acontece alguma coisa, eu não consigo me entregar num relacionamento, eu não consigo ter um relacionamento saudável, eu não consigo hoje ser livre na minha saúde, eu vivo um ciclo de enfermidade, eu dou um jeito de ficar doente, eu dou um jeito, quando eu percebo de novo, eu vivo um ciclo na minha vida. Com toda certeza eu posso dizer que existem crenças sobre isso, que estão programadas. Lembra do ar-condicionado? Você programou o seu ar-condicionado para chegar até aquele grau e ele está programado. Não importa o que acontece lá dentro ou lá fora. Essas crenças que você programou, positivas ou negativas, estão trazendo os seus resultados. E como que essas crenças são formadas? Nós já falamos que elas são programadas através de todos os dias, repetição ou de um forte impacto emocional. Mas elas vêm através de 3 coisas, de memórias. Memórias. Você viu seu pai batendo na sua mãe quando você era pequena? Você viu seu pai traindo sua mãe? Você viu seu pai bebendo? Você viu algo que não foi positivo? Você viu a escassez da sua casa? Você viu a sua mãe sofrendo? Isso gerou uma memória. Então, o primeiro passo para essa crença ser gerada é a memória. E não só a memória que você teve, mas o significado que você trouxe para essa memória. Um exemplo. Quando eu vejo uma criança que vê o seu pai batendo na sua mãe, uma criança que vê o seu pai traindo sua mãe, um problema principalmente no cônjuge, com os cônjuges, os pais, né? Os pais, principalmente com a nossa matriz, que são o pai e mãe, né? A nossa matriz, ela é o pai e a mãe. É aquelas pessoas que deveriam nos proteger e não nos protegeram. É aquela pessoa que deveria nos cuidar e talvez não nos cuidaram, que deveria dar amor e talvez não deram. Então, quando eu olho para essa matriz que é pai e mãe e eu percebo uma história traumática, um pai que bebia, que usava droga, um pai que era ausente, eu trouxe um significado. Mais do que uma memória, eu trago um significado. E qual é o significado para essa criança? Eu não sou uma pessoa boa. Se hoje eu fosse uma pessoa boa, se eu fosse uma criança boa, o meu pai não estava fazendo isso. A memória que eu trago gera um significado. Lá na infância, aquela pessoa você gerou um significado. Se eu fosse uma pessoa importante para o meu pai não estava no bar bebendo, ele estava em casa brincando comigo. A ausência do pai também. Eu não sou importante, porque o meu pai nunca para em casa. Se eu fosse uma pessoa importante, os meus pais estariam comigo dentro de casa. E essa memória, ela vai produzir o segundo passo, que são os sentimentos. Então, bora lá. Eu gerei uma memória. Essa memória gerou o quê? Um significado positivo ou negativo. Você já viu pessoas que temos dois filhos dentro do mesmo lar, criados com a mesma história, mas um filho consegue ser emocionalmente saudável, mas o outro filho não consegue? Um filho prospera, mas o outro não consegue prosperar? Porque o significado que aquela pessoa deu para aquela situação foi positivo. Eu tinha um pai que era muito ferro e fogo. Talvez uma filha diz assim, não, meu pai me ama tanto que ele me protege e ele não deixa eu fazer as coisas. Talvez o outro filho, o significado daquela vivência de um pai carrasco que não deixa fazer nada o meu pai é carrasco, meu pai, ele só me prende. Então, mais do que a memória, também é o significado que eu dou para aquela memória. Memória, significado e, por último, o sentimento. Qual é o sentimento? O sentimento que eu dou para aquilo. Como que eu me sinto rejeitada? Como que eu me sinto insegura?
E é isso tudo, essas 3 coisas, que vem através do que eu vi, ouvi e vivenciei, que geram memórias, que geram significados e que geram sentimentos, que geram as sinapses neurais, que são as crenças positivas ou negativas. E eu quero, então, finalizar essa live, finalizar essa aula de hoje, perguntando para você, quais as memórias que doem quando você lembra da sua infância? Quais são as memórias que doem? O que você lembra? O que hoje você, se fechar os seus olhos, se eu perguntar qual é a memória da sua infância, qual é a memória? É uma memória saudável, de amor, de carinho, de cumplicidade? É uma memória positiva, de abraço, de beijo, de palavras? É uma memória negativa? É você talvez ser deixada no colégio? Sua mãe te esqueceu no colégio? Talvez você ficou ali sozinha, esperando, e sua mãe não vinha, todo mundo foi embora, a professora foi embora, você ficou sozinha ali com a pessoa que ajudava na escola, nem era sua professora, era uma auxiliar que você nem conhecia, e você ficou ali paradinha, esperando mamãe e papai não vieram, e aí você tem essa memória. Qual é a memória que você tem sobre finanças da sua casa? Qual é a memória emocional dessa casa? Qual é a memória? É abraço, é beijo? É as amiguinhas tendo tudo? É as amiguinhas tendo tudo? E você nunca? O seu caderno era o pior caderno, o seu calçado era o pior calçado. Quando você olha para tudo isso, qual é essa memória? É o pai agressor? É o pai agressor? É um pai que batia? É um pai que não tinha uma condição? Não tinha uma condição emocional e entregava para você o que ele tinha de pior? Era a ausência desse pai? Era a ausência dessa mãe? Qual é a memória que você tem lá da sua infância? Por trás dessa memória existe um significado. E por trás desse significado existe um sentimento. Quando você vive, por exemplo, um pai alcoólatra, pobreza total. Hoje, como estão as suas finanças? Porque você hoje não consegue. Você não consegue ser livre financeiramente. Você se sente incapaz. Porque você viveu uma crença. Uma crença por um forte impacto emocional. Por repetição. E se eu sei que eu gerei uma crença por repetição e eu gerei uma crença por um forte impacto emocional, como, Andressa, que eu reprogramo essas crenças? Como que eu mudo tudo isso? Da mesma forma, através da repetição e através de um forte impacto emocional. A repetição. O que é a repetição? Aquilo que eu vi, ouvi e vivenciei. Está hoje numa live dessa, você está ouvindo coisas que estão reprogramando a sua mente. Lembra que eu comecei falando? Crenças são o que nos limitam, mas eu falei que conhecereis a verdade nos liberta. Então, o que você ouve hoje sobre o determinado assunto reprograma as suas crenças. Aquilo que você vê reprograma as suas crenças. Aquilo que você vivencia. É por isso que é tão importante você criar todos os dias hábitos para que você possa reprogramar as suas crenças. E eu prometo para vocês que aqui no canal do YouTube e também aqui no Instagram eu vou estar falando sobre reprogramação de crenças. Mas eu posso dar para vocês três dicas de como reprogramar as suas crenças por repetição. E quero dar 2 dicas de como você pode reprogramar as suas crenças por um forte impacto emocional. 3 dicas para que você possa reprogramar as suas crenças limitantes. Para que você possa todos os dias reprogramar as suas crenças. Primeiro, aquilo que você vê.
aquilo que você vê na televisão, aquilo que você vê no seu telefone, no seu smartphone, isso está alimentando sua crença limitante ou está reprogramando sua crença? Se você tem um problema financeiro, você tem ouvido coisas sobre finanças? Você tem lido coisas sobre finanças? Você tem buscado aprender sobre finanças? Primeira dica, o que eu estou vendo? E aonde, Andressa, que eu posso? Gente, crie o hábito de você ouvir podcast. Esse ano eu criei esse hábito. Eu sempre tive o hábito de ouvir vídeos de YouTube. Joyce Meyer foi uma pessoa que mudou a minha jornada, uma mulher incrível. E eu tive por muitos anos o hábito de todos os dias escutar um vídeo do YouTube da Joyce Meyer. O que é isso? Eu estou reprogramando a minha crença através da repetição. Mas se você tem hoje uma dificuldade financeira, você tem que buscar coisas sobre finanças. Vai lá no Spotify, procura podcast. Paulo Vieira, ele ensina, meu Deus, de forma incrível sobre reprogramação de crenças, sobre finanças, sobre todos os pilares. Você pode ouvir a Bíblia falada. É um hábito que eu comecei o ano de 2021. Ler a Bíblia, mas ouvir a Bíblia também. Porque eu estou estimulando, existe no YouTube, Bíblia falada, tem uma versão meu Deus, não esqueci o nome do homem, já vou lembrar. Como que é, meu bem, o nome dele? Cid Moreira, olha, a produção já me soprou aqui. Cid Moreira. Tem áudios do Cid Moreira, mas tem outros tipos de Bíblia falada. Ouvir coisas, ver coisas todos os dias. Mas se você fica vendo séries de tragédia, se você ficar vendo vídeos que não te acrescentam em nada, você está reprogramando suas crenças, você está alimentando aquela crença limitante. Então, você criar uma rotina todos os dias, ouvir um vídeo de 5 minutos, 10 minutos, ler um bom livro, gente. Ler um livro, escutar filmes que tragam uma mensagem positiva. Isso vai fazer com que você reprograme suas crenças através do que você está vendo ou ouvindo e o ambiente que você vive. Se eu reprogramo as minhas crenças pelo que eu vi, ouvi e vivenciei, então você precisa sair dos ambientes tóxicos. Existe um pressuposto, ninguém vence o ambiente. Gente, ninguém vence o ambiente. Se você está num ambiente de desgraça, se você está num ambiente de fracasso, você precisa sair desse ambiente, você precisa buscar amigos novos, você precisa sair desse ambiente e você precisa construir um novo ambiente. E isso é algo que vai mudar os seus todos os dias. Você vai mudar todos os dias os seus frutos, através da reprogramação de crenças na repetição. Então, se eu tenho uma reprogramação de crenças, se as minhas crenças financeiras, se as minhas crenças de capacidade, de merecimento, de família, de casamento, de filhos, se eu não consigo reprogramar essas crenças de forma rápida e eu preciso, então você vai precisar buscar um forte impacto emocional. Você vai precisar buscar lugares que vão te proporcionar um forte impacto emocional. Dentro de um processo de coaching, você vive ferramentas que transformam a sua vida, transformam a sua jornada. Você dentro de um método CIS, por exemplo. O método CIS, ele é uma experiência de um forte impacto emocional. São 4 dias, gente. Eu vivi em 2019 o método CIS. Foram 4 dias onde eu aprendi, mas eu vivi um forte impacto emocional. Foi incrível o que eu vivi ali. O encontro com Deus de forma espiritual, eu estou vivendo um forte impacto emocional com Deus e espiritualmente. Trazendo através do meu pilar espiritual a luz, a verdade que liberta. Quando eu olho da parte cognitiva, eu preciso buscar lugares. Por que hoje eu estou aqui trazendo conhecimento para vocês? Para mostrar para vocês o que são essas crenças, mas também para mostrar que você precisa reprogramar essas crenças. Porque senão o seu ar-condicionado no 17 graus vai estar sempre no 17 graus. Eu preciso que você
compreenda a reprogramação de crenças. E eu quero dar em primeira mão uma notícia para todos vocês. No ano de 2022, nós iniciamos com uma imersão para gerar em você esse forte impacto emocional. E uma das grandes imersões, eu já falei, nós temos o Método CIS, que vai acontecer aqui em Balneário Camboriú, nos dias 23 a 26 de junho. Se você quer mais informação, pode me chamar no privado. Mas também uma imersão que foi excepcional. A imersão Viva Sua Real Identidade. Viva Sua Real Identidade. Foi uma imersão que mudou a minha vida e já mudou a vida de milhares de mulheres e homens. E no dia 2 de julho, em Balneário Camboriú, de forma presencial, nós teremos uma turma, mas não será uma turma somente para mulheres, será uma turma mista, aonde você, que é homem, também vai poder vivenciar um processo de reprogramação de crenças, de identidade, de forma incrível. Então, já vou lançar aqui para vocês, no dia 2 de julho, nós teremos Viva Sua Real Identidade, que será uma imersão incrível, um sábado, das 9 da manhã às 10 horas da noite, de reprogramação de crenças. Eu sei que tem muita gente que está aqui que já viveu essa imersão e é incrível aquilo que você vive dentro do Viva Sua Real Identidade. Então, bora lá reprogramar essas crenças. Cuida com o que você vê, com o que você ouve. Eu vou fazer algo para você, tá? Eu vou estar dando dicas de leitura agora. Finalizando essa live, se você tá ao vivo, eu vou finalizar essa live e eu vou colocar no Instagram algumas dicas de leitura, tá certo? E também vou falar para vocês alguns filmes que são muito legais, que vão te ajudar a reprogramar essas crenças. Eu vou falar para vocês também sobre algumas situações, algumas coisas que você pode estar fazendo para reprogramar essas crenças agora nos stories. Se você está no YouTube, se você está assistindo através do YouTube, eu vou estar colocando aqui para você um link lá do Instagram para que você corra nos destaques e você possa ver as dicas de leitura, as dicas de filme, para que você possa estar correndo, reprogramando essas crenças através da repetição. Lembra que você pode ser livre. Suas crenças podem ser reprogramadas. Você não precisa viver a escassez. Você precisa apenas conhecer a verdade. E a verdade que vai te libertar e que vai transformar todas as áreas da sua vida. E eu tô aqui junto com você todas as semanas com conteúdos que a partir de hoje serão muito focados, aulas ao vivo, muito focados para te ajudar a reprogramar essas crenças. Você não assistiu essa live? Então eu quero dizer para você, vai ficar salva no YouTube, daqui a alguns minutinhos eu vou colocar o link para vocês, para que você volte e assista de novo toda essa live e você possa viver uma vida plena, porque é isso que eu e você, nós fomos criadas para sermos plenas, para que eu e você possamos ser criados para vivermos tudo, absolutamente tudo, que é a nossa promessa. Um beijo no seu coração. Obrigada por estar aqui. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece, dá o seu like, compartilha com as pessoas que precisam estar com você nessa jornada. Tchau, tchau.